Saúde, amada igreja, com paz do Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz o irmão com sua Bíblia. Amém. A partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Que nós possamos, durante esses dias que nós temos passado, de provações, sermos constantes, na presença do Senhor, buscando, a glória dele constantemente, sem cessar, buscando todos os dias fazer tudo que nós podemos fazer para a glória do nome do Senhor nosso Deus, exaltando o nome dele e sendo firmados na presença dele, com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor, os irmãos colocam de pé. Glória ao nome do Senhor. Pai querido, amado Deus, te louvamos, ó Pai Santo, te glorificamos, te exaltamos, Senhor amado, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, Senhor, todo louvor e adoração. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor amado, queremos, ó Deus, dizer que só Tu és santo e que não há Deus fora de Ti, Senhor amado, que nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos que o Senhor é o nosso Deus e que nada somos sem Ti, que nada somos sem a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ó Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos despertou, o Senhor nos levantou, ó Deus. Aleluia. E nos chamou, Senhor amado, para estarmos aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Meu Deus. E é o Senhor que nos direciona, é o Teu Espírito Santo que nos leva a adorar o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor amado, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado. Que a cada dia esteja nos incomodando, Senhor, a fazer o melhor para o Teu reino, o melhor para a Tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vem firmar, Senhor, nos firmar na Tua presença, Pai. Que nós possamos fazer, Senhor, tudo que podemos, Senhor amado, para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Que assim estejamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, fazendo tudo quanto podemos, Senhor, para a glória do Teu nome, para que sejamos, Senhor Jesus, a cada dia moldados pelo Teu Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor Jesus, faça Tua vontade em nós, Pai. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Todo dia Sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
trevas, te trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus eterno, aleluia, Jesus. Quando meu enquanto nós estivermos cantando esse hino, que os irmãos estejam trazendo dízimo e oferta como parte do seu louvor e da sua adoração, Senhor. Damos-te graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós, Jesus. Obrigado, Senhor amado, por ter vindo em nosso favor, Jesus, por ter tomado o nosso lugar. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Senhor, por tomar as nossas dores, por levar sobre si, Senhor Jesus, os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvamos e te agradecemos.
porque o Senhor é tudo em nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, por ser a nossa fortaleza, por ser o nosso refúgio. É em Ti, Senhor, que nós encontramos auxílio, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que nos fortalece. Fala-nos, Senhor, com Teu sangue. Restaura, Senhor, cada dia a nossa fé, Pai. Faz-nos permanecer, Senhor, prevalecer a Deus. Aleluia. Aleluia. O vento balançou, vai em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento acalmou, o medo repreendeu, quando Ele me ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mal, pois fiz essa minha fé, no meu amigo está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mal, pois fiz essa minha fé, no meu amigo está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou, vai em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele me ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mal, pois fiz essa minha fé, no meu amigo está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mal, pois fiz essa minha fé, no meu amigo está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, por este momento na tua presença, Pai. Ó Senhor amado, que o Senhor aceite, receba o nosso louvor, Senhor amado, como cheiro suave às tuas narinas, Senhor Jesus. Queremos cada dia, Senhor, mais nos aproximar de Ti, Pai Santo, e melhorar, Senhor Jesus, para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a derrubar as barreiras que há em nós, Senhor, para que possamos nos achegar cada dia mais a Ti, Pai. Queremos ter, Senhor, intimidade contigo, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor Jesus, fala os nossos corações nesta manhã, Senhor. Precisamos
Precisamos do Senhor a nos direcionar, do Teu Espírito Santo a comungar as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, faça o Teu querer em nossas vidas, Pai. Amém. Palavra de Deus. Pastor Marcos. Pessoal, os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de ler aqui o Salmo 100, na Bíblia do adolescente, tá? Cantem hinos de louvor a Deus, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a tua presença. Lembrem-se que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Amém. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus átrios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia. E a sua fidelidade não tem fim. Amém. Eu agradeço a Deus nessa manhã pelos 90 anos da minha mãe. Amém. Hoje ela está completando 90 anos, está bem, está saudável para a glória de Deus. E hoje eu estou muito feliz e gostaria de agradecer ao Senhor nesta manhã. Amém. Agradeço a oportunidade. Ei, som. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Vamos fazer uma oração, né, irmãos? Antes de nós começarmos a palavra. Tem coisas que a gente evita de falar, mas não tem jeito, né? Esse negócio desse corona, porque ontem saiu outro decreto, né? Saiu outro decreto ontem e as coisas não mudaram. Ele vai lá para metade de julho agora. Acho que é 23. É minha conta deu 23, eu não errei, não sabia. Lá vai pegar julho quase todo dia. E nós nem acabamos julho. Então, assim, a gente precisa continuar orando, né? Para ver se quando a nossa primavera chegar, as coisas melhoram, né? Porque o inverno não está ajudando, não. Vamos ficar de pé, vamos fazer oração? Eu gostaria que todo mundo, cada um de vocês, fizesse a sua própria oração, né? Não fique preocupado com o que eu estou falando. Faça a sua oração ao Senhor. Feche seus olhos, pense na sua família, pense nos seus amigos, na sua vida profissional, na sua vida escolar, pense na sua vida, na sociedade, né? E fale com o Senhor nesta manhã para nós também ajudarmos, né, em oração, para que nós contribuímos para que essa situação possa melhorar. Ó Deus eterno e todo-poderoso, nós te rendemos graça nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Ó Deus, congratulamos para a tua serva, está feliz nesta manhã, ó Deus, por conta dos 90 anos, ó Deus, da tua filha, da tua mãe. Ó Pai amado, neste momento nós queremos pedir ao Senhor que nos dê essa possibilidade, ó Pai, que nós possamos viver, Senhor, satisfatoriamente na tua presença, ó Deus, que nós possamos crescer satisfatoriamente na tua presença, que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar, que o Senhor venha interceder, ó Pai, pela nossa cidade, pela nossa sociedade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Ó Deus amado, em nome de Jesus, pedimos a Ti, protege nossos familiares, guarda os nossos familiares, guarda a nossa família, Senhor.
Glória a Deus. Amém? Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram agora do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente e em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Misericórdia. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, pedimos ao Senhor a compreensão da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta manhã, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos diante do Senhor, como igreja do Senhor, para ouvir a voz do teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta, Paulo escreve aos Romanos, mas ele faz aqui uma lista, né? Escreve, ele destrincha, explica o que é a natureza humana, né? Nós temos aqui um perfil do ser humano, perfil da natureza caída, né, do homem, perfil do homem depois do pecado, perfil do homem depois do Éden. Na verdade, às vezes nós lemos, né, Paulo prega esse texto, escreve esse texto há quase 2000 anos atrás, e nós vemos aqui um retrato já da humanidade naquela época, mas a humanidade não muda nesse sentido. A humanidade não tem pecado velho nem pecado novo. Às vezes acontecem coisas, né, que nós nunca ouvimos falar, mas já aconteceram. E o ser humano, ele é capaz, né, de pecar em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, porque o pecado, ele pertence ao homem, está no ser humano, e não existe pecado novo e nem pecado velho. O pecado é o mesmo desde o Éden, e essas coisas só vão mesmo se espalhando, não é? Só vão mesmo se espalhando. Mas o apóstolo Paulo faz
Ele vai nos dar a dica, né, de toda essa dinâmica do pecado, da relação do homem com Deus, que deixou de existir, na verdade. E ela piora cada vez mais, não é? Porque a tendência, quando nós nos aproximamos de Deus, é nós nos aproximarmos mais. E quando nós nos afastamos, a proporção é a mesma. O homem, o ser humano que se dispõe a se aproximar de Deus, ele vai andando em direção a Deus. Ele não para. Ele não fica parado, estático no lugar. E o homem que se dispõe a afastar de Deus é na mesma condição. Ele não fica estático no lugar. Ele vai caminhando no sentido contrário. Então, cada vez que o homem se afasta de Deus, isso aqui piora. Mas nós temos que entender que há um caminho contrário, não é? Nós temos que nos aproximar de Deus. Mas vamos aos fatos, né? O que Paulo fala, o porquê das coisas, o porquê do homem ter chegado nessa condição e por que essa condição piora e como que ela piora. E a primeira coisa que Paulo coloca aqui a respeito da ira de Deus, eu vou passar, né, a falar com os irmãos a partir do versículo 18 por enquanto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, né? A ira de Deus, ela não é aquela ira apaixonada do ser humano. O ser humano irado, ele é descontrolado, ele faz coisas que não deveria fazer, ele tem ações e atitudes inadequadas, inconvenientes. A ira de Deus, ela é uma coisa justa. A ira do homem não é justa. A ira de Deus é uma oposição da santidade de Deus ao pecado. A santidade de Deus, ela se opõe naturalmente ao pecado. Então esta é a ira de Deus, não é? É aquela coisa natural, aquele repelente natural ao pecado, é a ira de Deus. Então a ira de Deus se revela do céu. Então nós vemos que o homem, quando o texto diz que a ira de Deus se revela, o homem sabe que o pecado é contrário à natureza de Deus. O homem sabe que pecar não é a favor da natureza de Deus e que a santidade de Deus não tolera o pecado. Por isso que o homem se afasta de Deus. Por isso que o homem vive longe de Deus, porque ele quer o pecado. E o que está escrito lá em João, capítulo 3, né, quando Jesus conversa com Nicodemos, nós vemos que ali diz o quê? Que a luz se opõe às trevas, né, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a ira de Deus se revela. Então Deus se deixa nós sabermos, deixa nós entendermos que Ele se opõe ao pecado, que a santidade de Deus se opõe ao pecado. Então assim, a questão que ele coloca, o homem ignorou Deus, o homem ignora a existência de Deus, mas isso não é uma ignorância de falta de conhecimento, não é que o homem de fato não tem meios e nem formas de saber que Deus existe. Porque o que ele diz aqui em seguida é justamente isso. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Não tem como nós não entendermos pela criação, não tem como o homem entender pela natureza ou pelo próprio ser humano que Deus não existe. Então a negação de Deus, irmãos, a negação da existência de Deus, ela traz toda esse caos no mundo. Por que a negação da existência de Deus traz esse caos no mundo? E nós não estamos falando de coisas como fome, nós estamos falando de coisas como doenças, nós estamos falando de moralidade. A negação de Deus causa todo esse caos moral no mundo. Por quê? Porque a negação da existência de Deus nega a moralidade. Por que o homem cria para si deuses? Por que a idolatria ela constitui-se em prostituição? A idolatria é a mãe de todos os pecados, de todos os males, mas principalmente da prostituição. Porque o homem, quando ele adora um ídolo, o ídolo é criado pelo homem. O homem, quando ele adora um ídolo, ele está adorando a si mesmo. O homem, quando ele projeta um ídolo, ele está fazendo um Deus, ele está refletindo um Deus que é ele mesmo. Ele está querendo ser divino. Então a questão da idolatria não é por causa do barro, nem da pedra, nem do ouro, é por causa do reflexo que o homem coloca naquele ídolo. E é o reflexo de si mesmo, é a adoração pessoal. Então o homem projeta todos os seus desejos, todas as suas vontades em um ídolo. Por quê? Porque o ídolo é manipulável. O homem que ele cria um Deus para si,
ele cria um Deus e ele é o Criador. E o Deus é a criatura. Então quem manipula quem? Quem tem mais poder? Quem está acima? E qual é a vontade que está sendo projetada? A vontade projetada é a vontade pessoal. Então o ídolo não está acima do homem. Porque é por isso que ele diz que deixa de adorar o Criador para adorar a criatura, que é o próprio homem. Ou as coisas criadas. Porque há culturas e religiões que adoram os astros. Há culturas e religiões que adoram o sol, a lua, os bichos, né, animais. Tem cultura que deifica ou que diviniza, né, bichos. Então o homem deixa de lado o Criador para adorar a criatura. E o que isso implica? Implica na questão moral. Porque o homem quer fazer o que ele bem quer. E qual é a natureza do homem? Pecaminosa. Então se o homem faz o que ele quer, se ele realiza todos os seus desejos, ele vai tender para a imoralidade, porque a natureza caída do homem é imoral. Então se o homem faz a própria vontade, se ele nega Deus, quando ele nega Deus, ele se sente no direito de fazer o que ele quer. Ele se sente o próprio Deus. Ele é que comanda. Então para que lado vai? Para o lado da corrupção. E Paulo coloca, irmãos, são questões a idade está chegando, pandemia e tudo mais, questões do contexto, questões contextuais que Paulo coloca a respeito de crenças. Ele está dizendo para nós que o homem está corrompido em todas as áreas da vida, porque algumas crenças, algumas ideologias, algumas teorias filosóficas da época acreditavam que parte do homem era boa e parte ruim. Como nós ouvimos aqui, eu acho que no estudo da escola bíblica um tempo atrás está se fazendo, né, sobre corpo, alma e espírito. Então algumas crenças creem, e nós temos isso no nosso dia de hoje, que a alma é boa, o corpo é ruim, a matéria é má, não é? E o espírito é bom. Então castiga-se a matéria. Da matéria você pode fazer o que quiser, tem que preservar o espírito. Então o espírito fica sendo como bom e a matéria como ruim. Ou seja, todos os meus pecados é culpa do corpo, é culpa da vontade do corpo, da carne. Mas o apóstolo Paulo, quando ele coloca para nós que o homem, a depravação humana, a imoralidade, a ruína do ser humano, ela chegou em todas as áreas do ser humano. E toda a constituição está no corpo, está na alma, não está só no corpo, só no físico, só na carne. Então o homem ele está por inteiro, o homem por inteiro está arruinado por causa do pecado. E quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais o homem nega Deus, mais corrompido ele é, mais corrompido ele se torna, mais distante ele vai do Senhor. Então Paulo está colocando esse miserê, né? Vamos falar assim, que está no mundo, está na sociedade, é falta de Deus. É porque que nós falamos o que é as trevas. Explica-se que as trevas não existem, mas dizem que as trevas é a ausência de luz. Treva não existe, mas se você apaga a luz fica escuro. Mas se você acende a luz não tem treva lá. Você não vê uma coisa escura flutuando quando a luz está acesa. Não é? Nós não vemos isso. Então trevas é a ausência de luz. E o que é um mundo corrompido? O que é um mundo caído? O que é uma sociedade no caos que nós temos hoje? É uma sociedade sem Deus. É um ser humano sem Deus. O ser humano sem Deus ele é depravado. Ele está aberto a todas as mazelas, está aberto a todas as práticas, está aberto, aceita tudo. Aceita tudo. A gente participa de umas rodas de conversa que a gente hoje em dia nós temos que ficar calado. Mas você tem que, primeiro você tem que preservar a sua fé. Primeiro você tem que se bloquear. Primeiro você tem que se cercar para que não entre nada estranho naquilo que você acredita, daquilo que é a verdade, daquilo que você sabe. E segundo, quando você expõe isso, que é o que você acredita, tem que se tomar o cuidado, porque hoje quando nós falamos da palavra do Senhor, quando nós falamos do que nós cremos, nós ofendemos alguém. De tal forma o homem está.
corrompido. Nós não podemos expor as nossas ideias cristãs, nossos pensamentos e princípios cristãos de qualquer jeito, porque nós estamos ofendendo alguém. Tal forma o homem está hoje, o homem está por sua conta, está por conta própria, cria ideias, cria pensamentos, sugestões, opiniões. Eu penso assim, eu vejo assim, fulano falou que é assim, e a respeito de Deus nada. Então a negação da existência de Deus, como diz o apóstolo, como diz o salmista, não é? O homem que diz que Deus não existe, ele é insensato. Aí diz o salmista: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Por que o homem que diz que Deus não existe é insensato? Porque ele se abre a todas as mazelas, a todas as práticas malignas. Porque ele nega a existência de Deus, porque a natureza caída do homem é contra Deus. A natureza pecaminosa do homem, ela é contrária a Deus, é inimiga de Deus. Por quê? Porque ele tem a própria vontade e não quer se submeter à vontade de Deus. Então o apóstolo, ele descreve tudo que o mundo, toda a mazela que há no mundo é a ausência de Deus, é a negação de Deus. Agora, não que o homem não tenha consciência da existência de Deus, não que o homem não saiba que Deus existe, mas por causa da sua vontade, por causa dos seus desejos, por causa da sua natureza caída, o homem prefere negar a existência de Deus. E aí Paulo diz que isso não tem desculpa. Não tem como o homem chegar lá diante do juiz de Deus e falar: ah, Senhor, eu não sabia. Não tem desculpa. Nós temos aqui, o apóstolo põe aqui coisas suficientes para que o homem consiga entender que Deus existe, saber que Deus existe, mesmo que não esteja lendo a Bíblia, mesmo que não esteja nos ouvindo a nossa pregação. Ele sabe que Deus existe, ele tem como saber que Deus existe, porque a natureza toda revela a presença de Deus. Salmo 19 nos diz isso: um dia anuncia outro dia, e que a natureza, sem fazer nenhum som, ela revela a presença de Deus, a existência de Deus. É isso que a Bíblia diz. E Paulo fala aqui a respeito disso também. E muitas outras passagens bíblicas vão dizer que a própria criação, que a nossa vida, os acontecimentos, os fenômenos, os montes, os limites do mar, todas essas coisas são evidências que há. Não vamos colocar Deus, vamos colocar assim a existência de Deus, porque nós falamos com propriedade, né? Nós falamos de Deus, mas as pessoas poderiam entender que há um Deus, né? Eu não gosto de usar esse termo, um Deus, para Deus, porque o termo se torna uma coisa indefinida. Se tem um, tem dois, tem três, não é? Eu gosto de usar Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque é único, não é? Então Paulo nos coloca essa questão, e nós temos então aqui uma descrição, né, no final aqui, depois do versículo 28, que bate com a descrição daquilo que ele escreve para Timóteo, né? Nos últimos dias os homens serão desafeiçoados, teimosos, mentirosos, desonrados e tudo mais. Então essa lista bate com aquele texto, e nós vemos que já ele aqui não está falando nos últimos dias, ele está falando da atualidade, do momento em que ele escreveu. E lá em Timóteo ele coloca como futuro, escatologicamente, os homens serão, não é? E aqui ele coloca que o homem é. Então assim, nunca mudou essa situação. O homem sempre esteve nessa situação de pecado. Essa é a situação do homem sem Deus. Essa é a situação da nossa sociedade. Essa é a situação da nossa corrupção. Essa é a situação da prostituição, das drogas e tudo mais. Por quê? Deus não está no meio dessas coisas. O homem que está praticando essas coisas não leva Deus consigo, não é? Ele não tem Deus em seu coração. Agora, irmãos, e o problema? Paulo faz uma colocação inteira e vai nos dizer o quê? Essa é uma triste realidade da humanidade, que não tem volta, que o próprio ser humano ele vai entrando nisso, ele vai causando isso, ele vai cavando, ele vai aumentando, mas ele não tem como resolver esse problema. Ele não tem como resolver esse problema, ele não tem como voltar, ainda que alguém caia em si, ainda que algum homem perceba isso, ele não tem como resolver. Ele não tem como consertar esse erro tamanho, ele não tem como evitar essa
tragédia. E esse caminho aqui é o caminho largo que Jesus fala. É o caminho que está levando o homem diretamente para o inferno. Aliás, não queremos assim que o homem está indo para o inferno por causa dessas coisas. Nós aprendemos que o homem pratica essas coisas porque ele já está no inferno. Então é diferente, né? É diferente. O homem não pratica coisas boas para conhecer Deus. O homem pratica coisas boas por conhecer Deus. O homem não pratica coisas más, não é? Por desconhecer Deus. Ele pratica coisas más por negar o conhecimento de Deus. Porque isso o homem não é inocente. O ser humano não é inocente. Nós podemos perceber isso, irmãos, pela nossa própria natureza. A gente tem falado isso aqui sobre essa questão da natureza humana, pecaminosa, caída. Você pega uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, ela faz uma coisa errada, e você inquire ela, questiona, ela mente, diz que foi a outra, nega que fez, esconde. Então assim, criança, enquanto ela está lá arrastando, aprendendo a falar, tudo bem, ela não te nega o que ela fez porque ela não sabe. Mas uma criança, depois que ela começa a entender o mundo, mesmo que ela tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela já sabe negar as coisas, já sabe mentir, já sabe entregar o outro. Isso é o que bem faz, né? Entregar o outro é o que bem faz. Então não tem inocência no ser humano. E a outra coisa que nós já falamos aqui, por mais correto que o ser humano seja, por mais correto que alguém seja, diante de Deus não tem inocente. Porque por mais correto que o ser humano seja, que alguém possa ser, Deus é mais correto. Então não tem inocentes diante do Senhor. Eu aqui coloco, já que tem uma questão de julgamento aqui, uma questão de ira, vamos fazer um pensamento sobre essa pandemia. Alguns dizem que esse vírus faz uma seleção natural. Ninguém sabe por que ele afeta uns e não afeta outros. Se nós colocássemos aqui que é um juízo de Deus, né? Se nós fizéssemos entrássemos por essa linha de pensamento de que Deus, de tempos em tempos, Deus lança um juízo sobre a terra, e nesses tempos em tempos vai uma leva de pessoas, porque o homem, irmãos, entendam isso, essa ideia é, o ser humano, ele está sob julgamento desde o Éden, desde a hora que Adão pecou até hoje. O homem está sob sentença, está sob julgamento, está sob júdice. Nós estamos aqui e Deus está julgando o homem. Às vezes nós estamos esperando um julgamento no fim da história, e alguém morre e a gente diz assim: morreu sem conhecer o Evangelho, morreu sem conhecer Jesus, esse e ele agora. Então nós ficamos achando que essas coisas acontecem e está sem controle. Mas Deus, desde o primeiro dia do Éden, né, da queda do homem, o ser humano, a humanidade está sob julgamento. Então de volta e meia, Deus executa uma parte desse julgamento. Volta e meia nós vemos desastres, catástrofes. Às vezes você pensa assim: mas como que isso pode acontecer? Irmãos, há momentos em que acontecem coisas extraordinárias. Por que nós não pensamos assim? Por que nós não podemos pensar o contrário? Por exemplo, quantas vezes você vê um desastre tremendo, uma pessoa que está embolada no meio daquilo ali não sofre um arranhão? Quantas vezes tem pessoas aí dando testemunho de acidentes gravíssimos, que o carro tomba, acaba o carro, amassa no carro uma criança dentro do carro, e sai um gigante lá de dentro sem um arranhão. Mas tem horas que acontece igual naqueles filmes, né? O carro vai descendo devagarzinho, vai para o outro, o camarada morre. Julgamento, irmãos. Nós temos que, o ser humano precisa viver com essa ideia de que Deus está julgando a humanidade o tempo todo. Não é só lá no fim da história, quando vai reunir aquele monte de gente diante do trono branco. O trono branco está aí.
isso. Desde o Éden, o homem vem sendo julgado. Quantas pessoas no Antigo Testamento morreram? Olha Ananias e Safira. Foi no ato. O que foi aquilo? Julgamento de Deus. Sentença. Olha aqueles homens lá que enfrentaram Moisés. O que aconteceu? A terra abriu a boca, diz o texto, e engoliu aqueles homens. O que foi isso? Julgamento de Deus. Olha o que aconteceu com o Faraó e seus cavalarianos. O mar se abriu, o povo de Deus passou e o mar fechou. O que aconteceu com aqueles homens? Morreram todos. O que é isso? Julgamento de Deus. Julgamento. É sentença. Então a humanidade está sob sentença. Então Deus pode mandar uma praga como Ele mandou para o Egito. E nós podemos ser atingidos por ela. Ou não. É julgamento de Deus. Nós podemos orar e devemos orar, não é? Por nós e pelos nossos, mas não devemos jactar, não devemos ficar arrogantes achando que Deus não pode estar nos julgando a qualquer momento. Pode, porque nós somos crentes, Deus não pode colocar isso sobre nós? Pode, a diferença está depois, porque essa carne aqui é transitória, não é? Então Deus, sob julgamento, o ser humano está constantemente em julgamento. Quantos de nós? Aí você diz, não, mas Deus, não sei o que e tal. Mas quantas vezes você vê alguém fazer uma perversidade e você gostaria que Deus tivesse? Aí naquele momento você pensa, Deus, se fosse Deus. Não é verdade? Imagine nós que somos pecadores, gostamos de julgar o pecado e as pessoas. E Deus que é santo, a ira de Deus, ela se opõe. A santidade de Deus é oposta ao pecado. E essa oposição ao pecado é a ira de Deus. E Deus não é conivente com o pecado. E não tem ninguém por inocente. Ninguém é inocente diante de Deus. Não existe inocência diante de Deus. Então, irmãos, para nós encerrarmos essa reflexão, teria muitas mais coisas para a gente falar, se a gente fosse aqui discorrer sobre o que Paulo fala do homem, né? O homem que glorifica outro homem, mulheres, homens que deturparam, né, os seus relacionamentos. Os irmãos sabem tudo isso que quer dizer. E hoje em dia está complicado, né? Se a gente for falar que isso aqui é homossexualismo, eu não vou falar que é homossexualismo, né? Porque Paulo está falando aqui a respeito de homens que se inflamaram, ao ponto que chegou, né? Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, outra prova que tem aqui desse julgamento que nós estamos falando aqui, ó, e por haverem, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha só o que diz a vírgula, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que é? O que são as coisas antinaturais? Não é? Essa questão da homossexualidade, do homossexualismo é uma coisa antinatural. O que é uma coisa antinatural? Uma coisa antinatural é aquela coisa que é praticada pela disposição da mente. É uma disposição mental de fazer aquilo. Não é natural. Você se dispõe mentalmente. Está na mente, são coisas que estão na mente do ser humano, que colocam ou que entra por isso ou por aquilo. Então, o que está na mente, o que está na mente do homem? As disposições, a disposição mental do homem é reprovável, porque o homem é pecador. E o homem quer fazer assim. Se o homem nega Deus, ele vai negar a natureza, ele vai negar as coisas naturais, porque Deus disse que é assim, mas o homem vai querer provar que é diferente, e que pode ser diferente, vai querer fazer diferente, e vai se opor a Deus, e vai sofrer a punição, porque vai dar errado. O que vai dar errado? Porque se nós tentarmos colocar o bolo para assar dentro da televisão, vai dar errado. Porque a televisão não foi feita para assar bolo, mas sim o forno. E se nós tentarmos assistir um filme no forno, não vai dar certo. Aí a gente vai fazer um monte de gambiarra e vai dar tudo errado. Então essas coisas antinaturais, né? Não foi criado para esse fim. Não foi criado, o homem não foi criado para toda essa parafernália.
do pecado. O homem foi criado para adorar a Deus. Agora vamos para a solução. Qual é a solução de tudo isso? Está antes, né? Paulo escreve no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, irmãos, primeira coisa que Paulo fala, quando ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, aí nós temos que ir para a tese, né? E a antítese, é o contrário. Quando ele diz eu não me envergonho, ele quer dizer assim, eu me glorio do Evangelho, eu me alegro do Evangelho, né? Eu me satisfaço no Evangelho. Então nós temos que viver essa nossa vida, irmãos, satisfeitos, né? Que o Evangelho é para nos gloriarmos nele, nos alegrarmos nele, porque o Evangelho é o poder de Deus para acabar com tudo isso. O Evangelho é o poder de Deus que nos tirou de tudo isso. O Evangelho é o poder de Deus para trazer a paz ao ser humano que está infiltrado em tudo isso, mas quer sair de tudo isso. E por sua condição humana não pode. Então o Evangelho é o poder de Deus para resgatar o homem da sua natureza caída. Porque Deus vai declarar o homem justo. Você quer ver, irmãos, quando as pessoas falam que a palavra tem poder, eu não estou falando agora da palavra de Deus, mas da palavra do ser humano, do verbo, da verba. Quando alguém diz assim, não diga certas coisas para o seu filho, não é? É que o pai fala assim, bate na mão do menino e xinga o menino de um nome, né? Ela fala, essa palavra tem poder. Você diz para o seu filho, se alguém vai chamar o filho de ladrão, seu filho foi lá e pegou um biscoito escondido, você vai dizer o quê? Não pega biscoito escondido. Você vai falar assim, seu ladrão, não é? Essa palavra, né? Essa palavra é condenação. A pessoa se torna certas coisas de tanto ouvir, de tanto alguém. É um incentivo, é uma motivação. Você pode ser motivado para o bem e para o mal. Você pode ser motivado para o erro e para o acerto. Como é que eu chego para a dona Regina e digo assim, ei, amor, acho que eu vou perder no teste teológico. Aí ela, não, você não vai perder no teste teológico, você vai passar. Né? Mas essa, será? Então, irmão, a nossa motivação vem das palavras, o poder de mudar a sua mente. É aí que vem o problema dessas pessoas que tratam a criança como se fosse adulto. E fala com a criança como se estivesse falando com um adulto. E dispõe coisas para a criança como se estivesse expusendo com um adulto. Namoro. Já arrumou namoradinha? Já arrumou namoradinho? Já está namorando? Uma criança de 3, 4, 5 anos de idade. Isso entra. E existem as mães por aí que não tem nenhum cuidado ao falar com suas filhas e xinga de nomes impróprios. Sua isso, sua aquilo, às vezes dá tanta brincadeira. E essas coisas vão entrando. É o poder da palavra. Isso é condenação. Pode ser também absorção. Porque que o Espírito Santo de Deus nos diz? O que a palavra, o que o poder do Evangelho diz para nós? Que nós somos justos, justificados pela fé. E quando nós ouvimos isso, irmãos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo perde o desejo de praticar essas coisas, porque agora nós não temos que praticar mais essas coisas, porque nós estamos direcionados em outro caminho. Aqui, quando Deus diz assim, o texto diz que Deus nos entregou a uma disposição mental, diz, você é isso e pronto. Isso aí é o que você é. E é isso que você vai fazer. Os orientais têm uma filosofia de vida, uma ideologia. Os filhos morrem daquilo que o pai morreu. É uma condenação e eles acham que isso é uma herança. É a tal da herança hereditária, a maldição hereditária. O pai morreu alcoólatra, o filho é obrigado a morrer alcoólatra. Isso é uma ideologia oriental. Mas isso é uma condenação. Então o que é uma condenação?
Condenação, nós colocamos um título sobre aquela pessoa e falamos que ela vai viver de acordo com aquilo. E é isso que Deus faz quando Ele condena, porque tudo isso traz consequências graves. Então o poder do Evangelho, ela faz de nós justos. Quando Deus nos declara justos, Ele diz: nós não somos isso aqui, nós somos filhos de Deus, Jesus morreu na cruz para nos purificar, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, e é isso que nos motiva a uma vida santa, a uma vida diferente do curso desse mundo, porque é o início e não é o fim. Então, o poder de Deus para nos tirar, para nos justificar, para a salvação de todo aquele que crê, está no Evangelho. Então, o Evangelho é a nossa salvação, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é? É pela fé. E outra coisa, Paulo está defendendo aqui também a questão da lei e da fé. O justo viverá pela fé e não pela lei, porque não tem nenhuma prática humana que vai santificar o homem, ou deixar práticas ruins, ou fazer práticas boas. O que santifica, o que salva, o que restaura o homem é o sangue de Jesus, é a fé no sacrifício de Jesus que nos leva a essa salvação. Por isso, irmãos, nós devemos nos alegrar, nos gloriar no Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é que nos resgatou de tudo isso aqui. Quando você vê essa coisa feia, essa coisa que parece uma lama, que parece uma coisa podre que você está lendo aqui nesse texto, lembre-se que você foi resgatado de tudo isso pelo poder do Evangelho. Lembre-se que você não faz parte de tudo isso porque você foi resgatado pelo poder do Evangelho. Lembre-se que você não está dentro de tudo isso porque o poder do Evangelho, o poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário lavou e tirou você de toda a direção desse mundo. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos dar essa graça de nós crescermos nessa salvação, né? E Paulo fala sempre do caminho da salvação, onde nós somos resgatados deste mundo e nós começamos agora a andar em direção a Deus. Do ponto em que você está nesse ponto, indo contra Deus. O Evangelho para você e faz você fazer o caminho. Isso é arrependimento, é a metanoia, o arrependimento da igreja. Você para do lugar onde você está e volta em direção a Deus. E aí a salvação aconteceu aqui, mas ela continua progredindo. Quanto mais você anda em direção a Deus, mais próximo de Deus, mais santo, mais puro e mais consciente da sua pecaminosidade, porque você vai ver a santidade de Deus cada vez mais perto. Amém? Vamos ficar de pé. Nosso culto quarta-feira, né? Normal, todos nós sabemos, oração, palavra, vai ser de novo, né? Às 17h30, por causa do novo decreto, e não anulou o antigo, né? Continua o toque de recolher às 19 horas. Eu ouvi Dona Regina lendo ontem, eu não li ainda, mas pelo que eu vi, continua tudo bem do jeito. Especificou a igreja agora. Agora especificou que a igreja não pode fazer culto mais, né? Pode fazer culto Depois das 17, das 19. Mas aí não fazer antes, porém com os cuidados, né? Vocês estão colados no outro, mas vocês estão da mesma casa, né? Da mesma casa? Pode, né, irmão? Pode. Amém, irmãos? Então, quarta-feira, às 17h30, nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Se cuidem, né? Usem álcool gel à vontade, máscara. Eu tirei isso para falar, tá bom? Espaçamento social, distanciamento social. 3 metros agora, né? Agora 3 metros, aumentou os metros. Não, daqui a pouco vamos ter que mudar de cidade, né? Porque não vai caber todo mundo na mesma. Vai ficar espaço, vai caber todo mundo, né? Vai ter que ir pro mato. Daqui a pouco eu já comecei a criar galinha. E outra coisa, orem, né? Continue orando, né? Dessas coisas. Agora, almoçar e essas coisas, se quiser me convidar para almoçar nas casas, convida. A gente vai, chega lá, a gente fica 3 metros de distância, a gente come, né? Como lá de fora. Mas a gente vai. Algum aviso? Irmã, está tendo oração das mulheres? Não pode, né? Não pode. Não pode. Então, tá, irmãos. Vamos orar então. Oi, mamãe. Eu queria pedir oração para eu mexer com a minha igreja. Aí a pessoa ligou e pediu que eu não estava na igreja e disse oração. É com a menina que era mulher de Sal, que foi embora lá fora, nos Estados Unidos, onde é que ela está? Portugal. Aí ela pediu oração que ela
antes da bênção, nós vamos orar mais uma vez, né? Para as pessoas, vou pagar para essa moça. Natália, o nome dela? Nath. E a outra Simone. 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 A do emprego, né? Não. A do emprego é Nataliane. Ah, tá. A que está doente é Simone. É Simone. Tá. Ó Deus eterno, todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e a tua palavra diz que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus, de geração em geração o Senhor é Deus. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai amado. Nada está fora do controle de tuas mãos. Tudo está dentro dos planos e projetos do Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Deus, a misericórdia de nós, ó Deus amado. Nos sara-nos, ó Deus, salva-nos e nos livra, ó Pai, de todo mal. Nos livra de negar, Senhor, a tua existência e a tua presença em nossa vida. Ó Deus, eu quero colocar em tuas mãos, ó Pai, a vida de Nath. Ó Pai amado, que o Senhor esteja abençoando essa pessoa, onde ela estiver. Ó Deus, com um emprego, ó Pai, com salário, com uma renda, com a sobrevivência, com o sustento, ó Deus, com o alimento, ó Pai, com a finança, com o provimento, ó Deus, com a saúde. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Ela abre, Senhor, uma porta de emprego, abre, Senhor, uma oportunidade. Tenha misericórdia, meu Pai amado, porque nós precisamos, ó Pai, ela precisa, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos e confiamos que o Senhor é o Deus da providência e o Senhor pode providenciar. Ó Deus, queremos colocar em nome nas tuas mãos, ó Deus, essa pessoa que está com enfermidade, meu Pai amado. Nós não sabemos o que é, meu Pai amado, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece essa pessoa, Simone, ó Pai. Pai amado, o Senhor conhece o coração dela, o Senhor sonda, ó Deus, todos os órgãos, o Senhor sonda o seu interior, o Senhor vê o coração dela, o Senhor vê a mente, o Senhor pode tirar a enfermidade, o Senhor pode, ó Deus, o Senhor pode, ó Deus, oprimir essa oportunidade, o Senhor pode cair por terra, o Senhor pode confiar, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer de novo, o Senhor pode reconstruir o órgão se o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Cumpra-se, ó Deus, a tua vontade, faça-se o teu querer, age com misericórdia, Senhor, em nosso favor, age com misericórdia em favor dessas pessoas, age com a tua bondade, com o teu amor, ó Deus, nós pedimos a Ti toda essa bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus espalhado em toda a terra, aqui nessa congregação hoje e eternamente. E todos digam: amém. Vamos em paz e tenham uma boa semana.